Hello everybody, aqui é o Rafael, professor de inglês de vocês. Estou gravando esse vídeo para explicar as atividades da semana 1 de língua inglesa do volume 2 do PET do segundo ano. Assim como no volume 1 do PET, pessoal, os temas focaram na compreensão escrita, na leitura em língua inglesa. E nós vamos continuar com esse tema porque ele não é possível de ser tratado somente em 4 aulas. Existem cursos inteiros dedicados a isso, a compreensão escrita em língua inglesa. E é possível vocês fazerem a leitura de um texto em inglês, mesmo que vocês não sejam fluentes nessa língua. Para isso, basta que vocês utilizem técnicas de leitura e estratégias. O PET dessa semana está na página 131 e traz um cartoon, um desenho, e traz essas informações aqui, explicando que ele é um desenho humorístico, animado ou não, de caráter extremamente crítico, que retrata muito sinteticamente algo que envolve no dia a dia de uma sociedade. Essa definição foi retirada da Wikipédia. Então, pessoal, aqui no enunciado ainda informa o seguinte, que um cartoon ou um desenho facilita muito a transmissão de muita informação e opinião, se valendo do desenho de grandes cartunistas e de muito conhecimento prévio sobre a sociedade e política da atualidade. Aí pede para vocês lerem o cartoon, na página 131. Vocês vão ler o cartoon, pessoal, mas não vão ler apenas o que está escrito, vocês vão explorar a imagem, explorem bem essa figura. Porque, além do texto, pessoal, a imagem vai ajudar vocês a compreender o texto, o que está sendo pedido. Então, observem o texto, claro. Welcome back to school. We don't all follow you on Twitter, Kayla, so please just tell the class what you did during the summer. Observem também as expressões da professora, o que a aluna está segurando. Ela está segurando um caderno. Observem também as caras dos colegas dela, porque tudo isso vai trazer muita informação para vocês. Aí, pessoal, uma outra opção para vocês saberem exatamente o que vocês precisam retirar dessa imagem é vocês lerem as alternativas. Quer saber o quê? O que a fala da professora expressa. Todas essas alternativas, pessoal, elas têm a ver com o que está sendo apresentado aqui na imagem. Mas vocês vão ter que escolher qual delas representa melhor. Apenas uma delas representa melhor a fala da professora. E todos esses elementos da imagem, as expressões faciais da professora, da aluna, vão trazer muita informação para vocês. Então, o que a fala da professora expressa? A importância das redes sociais no mundo contemporâneo, a preocupação com uma comunicação exageradamente centrada nas redes sociais, a intenção de pedir à aluna para dizer à turma onde passou suas férias, a necessidade das pessoas se comunicarem por meio das redes sociais. Todas elas têm a ver com a imagem, mas qual delas representa melhor a fala da professora? Depois, pessoal, ainda na página 131, nós temos agora uma charge. E aqui, pessoal, o enunciado mostra qual que é a diferença entre charge e cartoon. Vamos ver quais são as diferenças. Tanto as charges quanto os cartoons se reportam a um grande repertório cultural. Enquanto a charge retrata um episódio recente, então a charge trata sempre de algum assunto recente, o cartoon não tem necessariamente esse propósito, servindo geralmente a temas ligados ao comportamento. Mais uma vez, pessoal, vou pedir para que vocês explorem bem a imagem, as expressões faciais desses dois personagens, porque tudo isso tem um significado muito importante para o texto. Claro, também vocês vão ler o que está escrito aqui. Sometimes I think the sure sign that intelligent life exists elsewhere in the universe is that none of it has tried to contact us. Esse texto já mostra bem o que essa imagem está representando ou criticando, mas também os outros elementos do desenho dessa charge vai mostrar para vocês, vai trazer muita informação para vocês. Novamente, pessoal, tudo que está aqui nas alternativas
está presente na charge, tem a ver com ela, mas vocês têm que analisá-la bem para decidirem qual corresponde melhor à indignação do Calvin. E aqui diz o seguinte: Calvin demonstra a Haroldo, esse é o Calvin, esse é o Haroldo, sua profunda indignação pelo fato de que, então, pela cara dele a gente vê que ele está indignado mesmo, mas por qual motivo? A vida inteligente existe em algum lugar do universo? A vida inteligente que existe em algum lugar do universo recusou a fazer contato conosco? A destruição do meio ambiente é a prova de que a vida inteligente fora da Terra não se contactou conosco? Nenhuma vida inteligente fez contato conosco até agora. Todas essas alternativas têm a ver com a imagem, mas vocês vão ter que decidir, analisar criticamente e ver qual delas corresponde melhor à indignação do Calvin. Bom, agora que no exercício 3, pessoal, ainda na página 131, nós temos um texto bem maior, nós temos essa tirinha aqui no final do texto, mas temos um texto grande, longo, e vocês vão precisar ler esse texto para poderem saber o que ele está falando, o que se quer desse texto. E aí, pessoal, vocês vão utilizar as estratégias de leitura. Quais são elas? Nós já falamos disso em algumas aulas, mas não tem problema, vale a pena reforçar sempre. A primeira dela, pessoal, é fazer uma leitura do texto. Façam uma leitura geral do texto. Não parem para tentar entender palavras que vocês não conhecem nessa primeira leitura, porque essa primeira leitura é importante para vocês verem o que vocês conseguem extrair do texto. Quais informações vocês conseguem. Alguma informação vocês já vão conseguir extrair. Mas, pessoal, não é possível fazer somente uma leitura, né? Em muitos casos, dependendo da fluência da pessoa. Vocês vão precisar fazer mais uma leitura e aí entram mais estratégias. Depois dessa primeira leitura, vocês já vão ter uma noção do que se trata. E depois na segunda leitura, pessoal, aí vocês vão procurar cognatos. O que são cognatos? Cognatos, pessoal, são palavras de línguas diferentes que têm uma mesma origem. Mas vocês aprenderam que cognatos são palavras de uma língua estrangeira, no caso em inglês, que são parecidas com palavras do nosso idioma, português, e que têm o mesmo significado. Por exemplo, car e carro, telephone, telefone, university, universidade, humans e humanos, entre outros, só para ilustrar. Então vamos sublinhar os cognatos. British, Amazonian, tribe, concepts, date, Brazil, university, scientists, prove, universal human concept. Eu vou sublinhar só essas para a gente não prolongar muito, pessoal. Mas aí vocês, em casa, quando vocês estiverem estudando e fazendo essas atividades, eu sugiro que vocês sublinhem todas as palavras, todos os cognatos, porque vai ajudar vocês a obterem mais informações. Depois de vocês sublinharem todos esses cognatos, pessoal, sugiro que vocês tentem ver qual que é a relação que eles têm um com o outro. Vão ser palavras soltas, como vocês podem ver, mas quando vocês tentarem fazer conexão entre essas palavras, vocês vão tentar chegar a uma ideia. E aí depois vocês vão utilizar outras estratégias para confirmar se essa ideia a qual vocês chegaram faz sentido ou não. Então depois de procurar os cognatos, pessoal, agora tem mais uma técnica, mais uma estratégia. Procurem por palavras que se repetem. Time. Vejam quantas vezes time aparece. Aqui só nesse primeiro parágrafo. Quando uma palavra se repete muito, pessoal, isso quer dizer que ela é muito importante para o texto. Um autor não ia escrever um texto e repetir uma mesma palavra várias vezes se essa palavra não fosse importante, concorda? Então, depois juntem mais essa informação. Depois dos cognatos, da primeira leitura, dos cognatos e das palavras repetidas, vocês podem tentar relacionar essas palavras que se repetem com os cognatos. Isso vai
trazer mais informações para vocês. Então, fizeram essa leitura, já obtiveram muitas informações sobre o que esse texto está falando. E aí, pessoal, na página 132, na questão 4, é uma questão de vocabulário. Talvez vocês já conheçam o significado. Se vocês não conhecerem, pessoal, vocês podem e devem utilizar os recursos que vocês têm disponíveis. O próprio PET orienta que vocês façam isso. Porque, assim, em provas como o Enem, por exemplo, provas de concursos ou de vestibulares, na maioria das vezes vocês não vão poder utilizar dicionários nem tradutores, mas enquanto vocês estiverem treinando para isso, ainda mais fazendo essas atividades em casa, não tem problema. Então vocês podem utilizar e devem utilizar um dicionário. Com o conhecimento prévio de vocês, provavelmente vocês já sabem o que significa without doubt. Se vocês não souberem, pessoal, procurem no dicionário. Nesse dicionário aqui que eu utilizo, um dicionário eletrônico no meu computador, o without não vem com essa expressão fixa aqui, mas quando eu procurei doubt, apareceu without doubt. Significa sem dúvida. Agora quer saber o seguinte, qual dessas expressões ou palavras aqui é um sinônimo para without doubt? Agora fica esse serviço eu vou deixar para vocês, já facilitei um pouco, dizendo o que without doubt significa. E agora vejam qual dessas palavras é um sinônimo para ele. Now and then, surely, occasionally. Bom, agora na questão 5, pessoal, a leitura que vocês já fizeram e a utilização daquelas estratégias de achar cognatos e palavras repetidas vai ajudar vocês a compreender esse trecho aqui. Eles retiraram esse trecho do texto, aqui especificamente do segundo parágrafo, e aí quer saber o seguinte: This doesn't mean that the Amondawa are people outside time, but they live in a world of events, rather than seeing events as being embedded in time. E o que isso quer dizer, pessoal? A noção de tempo da tribo escraviza as pessoas? A concepção do tempo dos Amondawa é ligada à natureza? Os Amondawa concebem os eventos como ligados à noção de tempo. Além do texto, pessoal, às vezes o enunciado já traz informações, pessoal, traz pistas que vão ajudar vocês a chegarem na resposta correta. E nesse enunciado aqui, vocês têm essas pistas que vão ajudar a chegar na opção correta, ok? Talvez também com a leitura que vocês fizeram anteriormente, pessoal, vocês vão ver que tem, ao contrário dos outros exercícios, nesse exercício tem duas alternativas aqui que não tem nada a ver, que não é mencionado no texto. Bom, agora que vocês já sabem do que o texto trata, pessoal, aqui está pedindo, lá no enunciado da questão 4 ou 5, se eu não me engano, pediu para vocês lerem a tirinha também. E assim como vocês fizeram com a charge e com o cartoon, eu sugiro que vocês explorem muito bem essa tirinha e vejam todos os elementos, vejam qual que é a situação. Vocês estão vendo uma pessoa aqui, uma mulher com uma prancheta na mão e um homem com terno, com maleta. Que tipo de homem que ele é, que profissional que ele é, e ela, o que ela está fazendo. Observem esses elementos, pessoal, na imagem. E também observem os textos. Certo? São textos pequenos, acredito que muitos de vocês, a maioria, não vai ter nenhum problema para entender, e eles estão relacionados ao tema desse texto que vocês já leram. Então, qual que é a relação dessa tirinha com o texto sobre a tribo da Amazônia? Bom, é isso então, pessoal. Vou deixar o questionário para vocês responderem lá no Google Classroom, para vocês fazerem atividade da semana 1 também no Google Forms, além do PET de vocês, de fazer em casa, no caderno, vocês devem fazer também no Google Forms, para eu ver as respostas de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem, me procurem ou por e-mail, ou no Google Classroom, ou no Facebook, ou no Instagram. Estou à disposição de vocês, vai ser um prazer ajudá-los. Não fiquem com dúvidas, me perguntem o que vocês quiserem, ok? Então, pessoal, por hoje é só, essa semana é só. That's it for today. Thank you for watching. See you next time.